Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus leva os 3 discípulos, os mesmos 3 que ele vai convidar para rezarem junto com ele no Horto das Oliveiras, preparando o coração deles para aquele momento difícil da paixão. Ele leva eles para terem uma visão, para terem conhecimento, uma experiência da sua glória de filho amado do Pai, para que depois, na hora da dificuldade, eles não se escandalizem, não percam a fé nele. Como nós sabemos, mesmo depois de terem feito essa experiência com Jesus, os discípulos vão realmente perder a fé e se escandalizar com Cristo ao vê-lo na sua paixão, mas de alguma forma ali ele prepara, pelo menos para que o tombo deles não seja tão grande. Jesus aparece conversando com 2 personagens que sintetizam todo o Antigo Testamento. Os livros da história de Israel, representados por Moisés, e os livros referentes à profecia e à sabedoria, que são representados pela figura do profeta Elias, o profeta modelo do Antigo Testamento. E diante dessa visão, Pedro começa a falar que eles deviam permanecer ali e para sempre não voltarem mais daquela visão tão bonita, tão bela que ela era. E fala de fazer 3 tendas. Mas aí acontece esse fenômeno interessante, porque quando o povo de Israel vagava pelo deserto, existia a tenda do encontro, que era o equivalente ao que vai ser depois o Templo de Jerusalém. Sobre essa tenda descia uma nuvem, a manifestação da glória de Deus,
manifestação da presença do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus desce ali com a voz do Pai, dizendo: esse é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Dizer, ele não está no mesmo pé de igualdade que Moisés e Elias, porque ele é o meu filho, e é a voz dele que vocês devem escutar daqui para frente. Os discípulos vão aprender que na vida não existe somente o Monte da Transfiguração, mas existe também o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário, onde parece que Deus se calou, que a glória do Filho desapareceu, mas fortalecem, Cristo nos convida a fortalecer o nosso coração, que a gente também mantenha a nossa fé, a nossa escuta de Cristo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade. Nossa vida espiritual não pode consistir somente nas experiências boas e agradáveis. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Pelo contrário, ele diz: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas aquele que sabe perder a si mesmo por Cristo, depois também se encontra junto com Ele na sua glória. E essa é a esperança que nós devemos manter firmes no nosso olhar nos momentos de dificuldade. Peçamos a Cristo nessa festa da Transfiguração que mantenha firme a nossa fé, para que a gente não se escandalize no momento em que a cruz e a nossa participação na cruz de Cristo comparecer na nossa vida.